Fala pessoal, Fernando Paiva por aqui, Ferpa Games na área, e vamos continuar aí o nosso jogo, o desenvolvimento do nosso jogo aí, que eu comecei no vídeo passado. Vou deixar o link na descrição para quem montou aí a nossa arena. E hoje nós vamos fazer a bolinha, usando os padrões MVC, e também vamos criar toda a lógica dessa bolinha. Então nós vamos criar a cena da bolinha, o modelo da bolinha e o controlador dessa bolinha. Mas antes da gente começar, pessoal, eu quero mostrar para vocês aqui uma classe, chama PrintLog Manager. Eu quero que vocês coloquem no projeto de vocês. Vai estar lá no GitHub, nesse projeto, na pasta Managers. Lembra que eu falei que na pasta Managers é onde está os nossos autoload. E eu quero que vocês coloquem essa classe aqui, PrintLog Manager, no, uh, no autoload de vocês aí, da Godot de vocês. Para colocar ela como autoload, vem aqui, ó, Project Settings, Globals. Escolhe lá em Managers, PrintLog Manager, Open e adiciona ela aqui. Pronto, está adicionado. Agora, essa classe serve para quê? Nós vamos usar ela para colocar os prints do nosso sistema, do nosso jogo. Por que é importante usar essa classe? Eu uso ela em todos os meus projetos, tá? É importante para não ficar colocando print para todo lado e depois não saber nem onde estão esses prints. Então, com ela eu centralizo tudo. É muito importante pensar em centralizar a responsabilidade quando está desenvolvendo o sistema, tá, pessoal? E aí eu tenho aqui essa variável, isLogActivate. Quando ele está true, essa variável aqui, eu quero que ele gera logs. Eu quero que ele me mostre os logs do sistema. E quando eu coloco false, ela para de exibir. Bacana? Por que isso é importante? Porque enquanto eu estou desenvolvendo, eu quero saber dos logs do sistema. Eu vou colocando os logs, ele me mostra o que está acontecendo. Já quando eu terminar de desenvolver o meu sistema, eu coloco false, que não tem necessidade mais. Bacana? Então, coloquem essa classe aí no projeto de vocês. E agora nós vamos criar a cena da bolinha. A cena da bolinha, vocês vão vir aqui, ó, Scene, New Scene, e vão clicar aqui, ó, Other Node. A cena da bolinha, ela vai ser um área 2D. Por quê? Para detectar colisões. É mais fácil a gente usar o área 2D para a gente detectar colisões. Poderia ser o Static Buddy, etc, tá? Um Rigid Buddy, mas eles têm físicas que não serviriam para a gente. Eu só quero saber as colisões. Então, por isso, eu vou usar uma área 2D. Aqui, o que eu vou fazer? Eu já vou dar um nome para ela. Vou colocar Ball View. Ball View, lembra-se de usar as convenções, tá, pessoal? E aí eu vou salvar nas views aqui. Views, vou criar a pasta Ball underline view, igual ele cria aqui para mim, ó, Ball underline view, usando as convenções do Godot, e dou um save. Salvou já a nossa cena. E agora, o que eu preciso fazer? Tá dando esse aviso aqui, por quê? Porque a área 2D, ela precisa de Collision Shape. E aí, o que eu vou usar? Um Collision Shape 2D. Coloco ele aqui. E vou colocar ele como um retângulo aqui, ó, tá? Retângulo Shape 2D. Bacana, criei. Agora eu vou criar a bolinha. A bolinha, por enquanto, pessoal, eu vou colocar um Color Rect. Um Color Rect. E vou dar um tamanho para esse Color Rect. Eu venho aqui em Layout, Transform, e vou dar um tamanho para ele. Vou colocar ele 32 por 32, tá? Tá ótimo. E o Collision Shape eu ajusto aqui conforme tá, a bolinha. Eu ajusto ele no meio. Para que eu possa ver ele melhor, eu coloco ele embaixo aqui. Tá lá. E aí eu consigo alinhar ele um pouco mais. Tá aí. Então, sempre... Por que eu coloco ele mais dentro do Color Rect? Porque eu quero que... eu não quero deixar ele assim, ó, deixar ele maior, porque senão ele acontece a colisão antes do Color Hatch tocar os pontos de colisão. Bacana? Então aqui nós já criamos a nossa bolinha. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos criar o nosso model. Para que vai servir esse model? Esse model vai ser onde estará as propriedades da bolinha.
E aí, o que eu venho? Eu venho aqui na pasta Model, Core Models, e crio o Model. E vai se chamar Ball Model, usando as convenções da Godot, tá? Create Models, Ball Model, e aqui eu não vou estender de Node, eu vou estender de Resource. Mas antes eu vou dar um nome para essa classe. Class name. E aí, o que eu vou fazer? Extend, vou herdar de Resource. Então, o nome da classe aqui é BallModel e aqui Resource. Agora, se eu quiser logar essa classe, o que não tem necessidade, mas eu vou mostrar para vocês o que eu faço. Coloco const class name log é igual para a gente logar isso daqui nos nossos print logs, caso seja necessário. E aí eu vou criar as propriedades. Lá no GitHub eu vou colocar tudo comentado, tá? Então, por enquanto, aqui eu vou fazendo assim, porque senão o vídeo fica muito longo, fica cansativo se eu for comentar cada coisa. Então eu vou colocar var, dois pontos, vector 2 é igual vector. E nós vamos criar uma outra propriedade aqui chamada var is active. E ela é booleana, igual false. E aqui eu vou criar um método, uma função, tá? Uma função de reset. Essa função vai servir para a gente usar o nosso model para resetar essa bolinha. E vou colocar ela como void. E agora a gente vai colocar direction. Eu posso colocar assim, self.direction, para usar as convenções de orientação ao objeto, tá? Tem necessidade? Não. Mas é sempre bom usar as convenções. Então eu coloco a gente limpar a direção dela, sempre que o reset. E o is self.is. Beleza? Bom, agora o nosso model está pronto, o nosso modelo está pronto. Poderia criar aqui também um construtor, mas não tem necessidade, tá, pessoal? Então nós não vamos criar construtor agora. Então o nosso ball model está pronto. Agora vamos criar o controller. O controller da bolinha. Como que ele vai se chamar? Ball view controller, que é o controlador da ball view, da cena ball view. Então, nome da cena, controller. Pronto. Criamos aqui o ball view controller. E agora, isso daqui não estende de node. Ele estende de quem? De quem que a bolinha estende? De área 2D. Então, ele estende de área 2D. E nós vamos dar um nome para essa classe. Class name vai se chamar ball view controller. Pronto. Agora, eu posso criar um func. Agora, nós vamos logar essa classe, para a gente saber sempre o que está acontecendo, tá, pessoal? Então, eu posso fazer assim. Eu posso fazer tanto assim. E aqui eu coloco o nome dele, direto, tá? Posso fazer assim. Ou eu posso fazer assim. Var get return self.name. Pronto. Dessas duas maneiras. E aí eu vou usar essa maneira aqui, que é a mais simples. Que é a mais simples aqui para vocês entenderem. Então aqui eu estou colocando isso daqui, que é mais fácil para que eu possa retornar para a gente usar os nossos print logs. E aqui eu posso colocar já um print log.
log manager class name, que é esse class name aqui, e eu posso fazer o seguinte, func bounce horizontal, ele vai ser void. E como que vai funcionar esse horizontal? É model.direction horizontal.x, e aí eu faço vezes igual a menos 1. E aqui eu vou pegar o y. Aqui é o y. Então aqui eu tenho para ele trabalhar na horizontal, assim como na vertical. É assim que funciona, pessoal. Com isso eu vou programando aqui, usando o meu módulo e pegando as informações dele. E agora eu vou criar um launch, que é o que vai lançar a bolinha. Launch. E ele vai ser void. Não vou retornar nada nele. Ele vai lançar a bolinha. E o que eu posso fazer? Model.is. Posso fazer model.direction. Direção randômica. E aí, o que eu vou fazer? Vou criar um vector2 aqui para ele retornar isso para mim. E aqui eu return vector2. Agora aqui eu posso fazer get random. E vou implementar isso daqui. E vou implementar isso daqui. Para a gente deixar ele funcionando. O que eu vou fazer? Eu vou fazer var angle. Eu vou usar o rangef, range, vou jogar ele em menos 45. Para que serve isso daqui? Rangef eu vou pegar de menos 45 até 45 graus. Ele vai pegar esse range para mim. Esse rangef, ele espera float, e eu posso colocar aqui, tanto inteiro como float, que vai funcionar do mesmo jeito, porque ele já espera float. Então, float, querendo ou não, é um número, né? Então, eu posso passar tanto inteiro aqui como float. Mas, por convenção, eu sempre recomendo colocar um ponto aqui quando for float, porque outro programador vai bater o olho e vai saber que isso é um float. E aí eu vou criar o var direction igual a vector2 em 0, que é 0 por quê? Porque como o nosso jogo ele tá para ele em bottom e top, eu não preciso do x, então eu passo 1 aqui. E aí eu vou dar um return aqui. Ao invés de vector2, eu vou retornar direction state, para ele dar um efeito de que está rodando. Dag to red. Esse dag to red, ele serve para que eu trabalhe com o ângulo do nosso que eu defini ali em cima, tá? E aí eu passo aqui o ângulo para ele. E aí eu vou mandar normalizar. Para isso que essa função chama. Ela normaliza o nosso... Pego isso. E o launch, de novo lá no launch,
que mais que a gente precisa fazer? Vamos colocar um print log aqui, nesse length. Eu quero saber se essa bolinha está funcionando. Print log aqui, class name, e eu vou mandar imprimir a direction. Print log, o que eu vou fazer aqui? Vou mandar imprimir o model.direction. E ele tem que ser um str. Eu preciso converter isso daqui para um resultado de string, pessoal. Porque o meu print log só aceita string. Deixa eu conferir aqui tudo que nós temos. Nós temos o launch, temos o horizontal, o vertical, o random, e agora o que mais falta? Pessoal, sempre procurem tipar o código, tipar as funções de vocês, os métodos, tá? Sempre procurem fazer isso. Então, o que eu vou fazer aqui? Reset ball, vou colocar model reset. Reset. E aqui o positor to position é igual vector. É isso. Tá aí, pessoal. Esse é o nosso controlador da nossa cena. Então, eu tenho ready aqui, eu tenho process aqui, eu tenho bounce no X, bounce no vertical. Aqui é onde ele vai lançar a bolinha. Aqui reset ball, onde ele reseta a posição da bolinha. Aqui é onde ele normaliza o ângulo da bolinha aí pra gente. A direção, né? Eu acredito que seja só isso. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai vir na bolinha aqui, ball view, e adicionar esse controlador nela. E aí, o que a gente faz? Vem aqui nos controllers, core, controllers, ball view controller. Ball view controller é o controlador dessa view, load. Pronto, vamos ver se isso funciona, vamos ver se dá algum erro. Vou executar a cena aqui sozinho, tá? Sem ser alguma coisa aqui de errado. Bom, carregou, não deu nenhum erro. Deixa eu ver. Ball view controller, então está executando. Agora, está executando, mas não deu nenhuma ação, porque a gente ainda não executou um launch aqui. Né? Vamos ver aqui, por exemplo, se eu colocar aqui launch. Agora, pessoal, o que a gente precisa? Nós precisamos ir lá na Game View, que é a nossa instanciar essa bolinha aqui dentro. O que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, selecionar o nó principal da arena e colocar aqui Ball View e colocar a nossa cena da bolinha. E aí a gente alinha ela e ela já vai estar dentro da nossa arena. Agora, pessoal, que nós instanciamos a bolinha aqui, o que eu vou fazer? Eu vou clicar com o direito nela aqui, ó. Clicar com o direito e venho aqui, ó, Access as Unique Name. Pronto, ele vai ficar com essa porcentagem aqui. E agora, no Game View, nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos colocar, eu criei aqui, já deixei pronto um controlador para arena. Então tá aqui, ó, Core, Controllers, Game View, Controller. Controlador da Game View. E dou um Open aqui. Ele não tem nada dentro, deixei ele aqui, ó, simples. Aqui eu já deixei para ele retornar os print log, mas eu posso deixar mais simples aqui, para vocês já irem se habituando. Const class, colocar log, class name, igual, e aí o nome, game
viu? Tá? E aí, o que eu posso fazer? Aqui eu tiro esse pass, eu deixei ele tudo pronto aqui. E aqui o tab, e coloco log class name aqui dentro. Log class name. Aqui. Tá dando erro aqui. Então aqui, pessoal, eu criei o print log e agora eu vou chamar o ball view aqui, launch. Para colocar esse onReady aqui, o que eu fiz? Eu selecionei aqui a instância que nós colocamos, arrastei ela para cá, e na hora que eu soltei, que eu fui soltar, eu apertei o Ctrl, segurei o Ctrl, soltei, pronto, aí ele cria para mim, tá? Então é isso. Aí aqui eu criei o print log da classe, para ele mostrar qual que é a classe que está executando, e no ready aqui do controlador da Arena, o GameViewController, eu invoquei aqui o método que está lá no controlador no nosso controlador da bolinha. Simples assim. Se eu executar, ele já está funcionando. E agora nós já temos logs aqui para ver o que está acontecendo com o jogo. Bacana? Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima aula.